Amigos do Clube I, amigos da Rádio Clube de São João Batista, estamos seguindo com a série de entrevistas do programa De Cara com a Verdade. Hoje nós estamos realizando a nossa terceira entrevista e nada mais, nada menos que Sandra Regina Essel, ex-prefeita do município de Nova Trento, que vai responder as perguntas que faremos a ela a partir de agora. Sandra, obrigado pela sua presença. Sandra, antes de entrarmos nas perguntas, quem é Sandra Regina Essel? Obrigada pelo convite, primeiramente. E já respondendo, eu quero te dizer que é uma mulher que tem 2 filhos, a Emanuele e o Luiz Fernando, que trabalhou a vida inteira e trabalha, que é dona de casa, que lava, que passa, cozinha mal, mas tenta, e que gosta, e o que faz diferente, eu acho, das mulheres é gostar e trabalhar com política nos últimos 28 anos. E eu já queria aproveitar a oportunidade para dizer que a gente sabe tudo o que está acontecendo, que a gente acompanha, mas que as mulheres deveriam se dedicar um pouco mais e deveriam entrar nesse mundo, porque nós somos capazes, nós temos capacidades, nós gerenciamos nossas casas, as vidas de nossas famílias e sabemos administrar e poderíamos fazer muito pelo nosso município, pelo nosso estado, pelo nosso país. Então, eu acho que a única diferença é essa, é por gostar muito do que faz e esse fazer que é algo que algumas mulheres não gostam e de repente, tendo que respeitar, cada um gosta, tem a sua opinião, mas que eu acho muito prazeroso. E eu acho que a mulher faria muito bem, porque ela cuida das crianças, ela cuida de educação, ela cuida de saúde. Muito bem. Sandra, eu não sei se você conhece a dinâmica do programa, mas o programa ele tem 8 envelopes, cada envelope tem uma pergunta. Inicialmente você vai escolher 5 envelopes para responder ou não, fica a seu critério, as questões. Vão sobrar 3 envelopes, no fim eu vou fazer as 3 perguntas que não foram escolhidas por você, aí você poderá ou não responder, ficando sempre a seu critério. Eu não sei quais são as perguntas que estão aqui, você também não sabe, a produção do programa selecionou 8 perguntas envolvendo principalmente o lado político da Sandra na cidade de Nova Trento. Sandra, de 1 a 8, qual é o primeiro envelope que você escolhe? 8. 8. Nós estamos com o programa De Cara com a Verdade, hoje conversando com Sandra Regina Essel, ex-prefeita de Nova Trento. Sandra, a pergunta de número 8, do envelope número 8, aliás, a primeira pergunta diz assim: um dos vereadores bem comentados na cidade de Nova Trento é o vereador Genésio Piazza, presidente da Câmara, popularmente conhecido como Edo. Cogita-se que ele, o Genésio Piazza, o Edo, e também está surgindo um outro nome no partido, que seria o Ayrton Nobosco, o Bito, possíveis candidatos à Prefeitura de Nova Trento no ano que vem. A pergunta que o nosso programa faz a você, Sandra, é a seguinte: dessa forma, o Edo e o Bito podem ser uma sombra para os seus planos da política para o próximo ano? Você responde ou não, Sandra? Com certeza, com Responde. certeza. Olha, Hércules, é verdade, está sendo colocado sim, está sendo levado à comunidade. Nós estamos pedindo ao nosso vice-governador, que também está afastado, mas é presidente do partido estadual, que ele solicite uma pesquisa interna para o partido, uma pesquisa bem feita, com grande margem, grande número de entrevistados, para que a gente tenha uma noção ampla da situação política de Nova Trento. E nada melhor do que uma pesquisa para isso. Agora, o PMDB traz sim, ele traz a possibilidade de outros nomes, o nome do Edo, o nome do Bito, e outros também que puderem aparecer e que estão ali. Se fala também no Leonir Maestre, e eu acho isso extremamente salutar.
Eu acho que o partido precisa se renovar, eu acho que o partido precisa decidir, escolher, e sou totalmente favorável a isso, estou junto nesse projeto, estarei junto na eleição com quem o partido escolher, com quem o partido definir, nós estaremos juntos para o próximo pleito. Próximo envelope, Sandra. Primeira. Envelope de número 1. Envelope de número 1. Sandra, a pergunta é a seguinte: a que a senhora atribui as 2 derrotas consecutivas nas eleições para a Prefeitura de Nova Trento? Considerando aqui, Sandra, que na primeira eleição a senhora concorria à reeleição e à apresentava, aliás, um certo favoritismo, ou seja, principalmente nas últimas eleições, nessa última eleição, que a senhora concorreu contra o atual prefeito Jean Valtolini, a senhora aparecia bem nas pesquisas e tudo dava certo que a senhora seria a prefeita da cidade. Não foi o que as urnas falaram. O que a senhora atribui à derrota? Responde? Respondo, com certeza. Eu acho uma pergunta extremamente inteligente e apropriada para o quadro instalado. Nós já analisamos isso, o partido já se reuniu, especialmente o nosso presidente, que aliás é um grande presidente, é um grande pensador e ele pensa a política diariamente. E a conclusão que a gente chegou foram 2 as situações. Eu não sei qual tem o maior peso. A primeira situação foram as questões de justiça. Aquela primeira cassação que eu tive por causa daquela cirurgia ortopédica, que depois a lei da ficha limpa ressuscitou e retroagiu a 8 anos. Então, no primeiro momento, isso pesou bastante. Nesse segundo momento, isso trouxe a possibilidade de uma artimanha jurídica para o último dia, quando na quinta-feira apareceu o meu nome como indeferido, na quinta à meia-noite, e não dava mais tempo para você retirar e nem justificar. Então foi um peso muito grande, eu não tenho dúvida disso. Agora também, por outro lado, e agora eu falo mais a Sandra, não são tanto a questão pesquisa, a questão de outros pensamentos dentro do partido. Eu vejo o seguinte: quando o Godoy deixou o PMDB, nós sabemos o que ele carregou com ele, a margem de votos que ele carregou com ele. E isso todo mundo sabe, a urna já demonstrou. Quando ele se juntou ao Orivan, ele levou uma margem muito grande de votos para o Orivan. E essa junção de todos contra nós dificultou bastante a eleição no primeiro momento. No segundo momento, o Godoy veio com a candidatura própria. De novo, ele levou quase 1.900 votos. Então, e a senhora perdeu por 200 votos, exatamente. É isso? 200 e alguma coisa. Eu e o Jean, a diferença deu 206 votos, se eu não estiver equivocada. Desses 206 votos de diferença, o Godoy sozinho faz 1.870. Então, eu não tenho dúvida que as alianças são as responsáveis. Nós fizemos aliança, sim, mas o partido era jovem, o partido ainda não era conhecido. E o próprio Natal não foi ex-prefeito. Ele tem um bom conceito na cidade, mas ele não foi ex-prefeito. Ele não carrega toda aquela margem de votos com ele. Então eu vejo esses 2 pontos: alianças e a questão judicial. Estamos conversando com a ex-prefeita de Nova Trento, Sandra Regina Esse, no programa De Cara com a Verdade, um programa sem cortes. Ex-prefeita, qual o terceiro envelope que a senhora 5. Escolhe o envelope número 5. O envelope número 5 traz a seguinte pergunta: ex-prefeita, há pouco tempo atrás, o jornal Município Dia a Dia publicou uma matéria sobre contratação irregular de uma empresa de terraplenagem, empresa esta de propriedade do pai do ex-secretário Jones Bósio. Na época da contratação, Sandra,
A senhora era secretária da SDR. A equipe entrou em contato com a senhora para dar a sua versão sobre este fato. A pergunta que eu faço à senhora: existe alguma irregularidade nesta contratação desta empresa que foi destaque no jornal Município? Isso falou muito sobre isso. Se gostou até que a senhora poderia estar envolvida nisso tudo. A senhora responde essa pergunta? Com certeza, com certeza. É uma excelente oportunidade para a gente poder levar esclarecimentos à população. Na época, eu era secretária regional quando houve a segunda enchente em 2011 para 2012. Quero adiantar também, até o presente momento, eu não fui notificada dessa denúncia. Eu estou falando porque tenho conhecimento dela pelos jornais, porque tenho conhecimento das pessoas que foram notificadas, mas quero deixar bem claro, eu até agora não fui notificada. Devo ser e quando for levarei os esclarecimentos ao promotor. Nós contratamos para a Prefeitura de Brusque, em 2009, para a Prefeitura de Botuverá, para a Prefeitura de Guabiruba, esta mesma empresa, ela foi contratada pela Defesa Civil de Florianópolis e nós avalizamos na regional para fazer todos esses trabalhos. Aliás, ela trabalhou dentro do município de Nova Trento. Sim. O ex-prefeito Orivan também trouxe essa empresa para trabalhar em Nova Trento. Por que digo isso? Só para deixar claro de que essa empresa, ela tinha respaldo, ela era extremamente bem conceituada. O próprio prefeito, o ex-prefeito Paulo Essio, contratou e deu declarações dos bons serviços prestados para a Defesa Civil. Quando veio os 3 decretos de emergências federal, estadual e municipal, e a possibilidade de contratar com valores, no primeiro momento de 1 milhão e depois de 600 mil reais, valores estes trazidos pelo deputado Ciro Rosa para Brusque, especificamente para Brusque, que tinha sido a cidade mais atingida, que tinham mais de 500 famílias ainda ou fora de casa ou com parte do imóvel interditado, e que desde 2008, e agravado por 2011 e 2012, essa relação ela chegou dentro da Secretaria Regional e não há dúvida do que o prefeito não gostou disso. Ele queria que a Defesa Civil da Prefeitura trabalhasse com a relação da Defesa Civil. E nós trabalhamos com a relação da Defesa Civil e a nossa. Obviamente, havia uma divergência entre quem seria atendido, não seriam todos. O ex-prefeito queria levar tudo para a prefeitura e nós queríamos atender a relação também da regional. Isso criou um atrito político muito grande, vocês todos acompanharam, eu já sabia onde isso ia dar. Todo o barro dessas obras foi cedido para a Prefeitura de Brusque, para as obras do PAC. Eu tenho tudo isso fotografado, registrado, porque a minha experiência de vida já mostrava que isso teria um desfecho de justiça, uma vez que a empresa tinha sido do pai do Jones. E isso não era ilegal, porque ela não estava mais no nome do pai do Jones, mas certamente poderia trazer questionamentos como trouxe. E que agora, tanto o Jones quanto a empresa que contratou e o pai do Jones estão tendo que responder. Mas a obra foi realizada, o serviço foi feito, muito bem feito, tudo isso registrado, que nós vamos entregar ao promotor assim que solicitado. Então eu tenho muita tranquilidade deste ponto. Agora, sabia sim que a questão política levaria a este desfecho. Ex-prefeita, qual o próximo envelope? 4. Número 4. Essa é a 4ª pergunta, são 5 perguntas nesse primeiro momento que a gente faz sempre ao nosso convidado. O envelope de número 4, a pergunta é a seguinte, Sandra: comenta-se nos grupos políticos de Nova Trento a sua aproximação com o ex-prefeito Godofredo Luiz Sonínio Godoy, sendo que há pouco tempo, não muito tempo isso, Sandra e Godoy eram grandes
eu não vou dizer inimigos, mas grandes adversários políticos. Isso significa, Sandra, que podemos presenciar Sandra e Godoy concorrendo juntos na mesma coligação nas próximas eleições? Você responde? Com certeza. Eu acabei de dizer lá na outra resposta que seriam dois os fatores que teriam levado o PMDB a ter desfechos negativos. Primeiro, a justiça, ou primeiro, a falta de alianças mais fortes, e depois a justiça, ou vice-versa. Quando eu disse isso, eu deixei claro que nós tiramos, junto com o Orivan, uma eleição do Godoy. O Godoy tirou, junto com o Orivan e separado, mas numa candidatura própria, duas eleições do PMDB. Nós podemos dizer isso se nós analisamos, quando nós analisamos o resultado das urnas. Não estou aqui fazendo críticas, eu estou constatando dados e números. Então eu acho que isso ficou bastante claro, eu acho que o PMDB também tem isso com muita clareza. Quando o Godoy propôs esta aproximação ou este retorno, nós levamos isso ao partido e a grande maioria achou que era positivo. Eu também achei. Eu também sei fazer contas. Acho até que o PMDB naquele momento, ele dizia, nós já estamos cansados de perder. Nós chegamos perto e por algum motivo, e quase sempre o motivo é o mesmo, nós perdemos eleições. Então, tudo é possível para o ano que vem. Sim. É possível sim o Godoy candidato com a Sandra candidata com o Godoy. É possível sim o Godoy candidato com alguém do PMDB, outros nomes como nós já citamos aqui, ou outros nomes candidatos com o Godoy. Essa aproximação, ela é verdadeira, ela aconteceu, nós realmente houve partidariamente essa definição. Então, o Godoy tem dito isso, tem reafirmado isso nos encontros que tem com o PMDB e que nós temos com o PPS. Nós, quando eu digo, é o PPS do Godoy e o nosso grupo da executiva do partido. Isso está sendo colocado para a gente sempre como certo. Então, palavra de pessoas que vivem a política há muito tempo e que sabem que palavra dada tem que ser cumprida. E eu vejo que isso é muito possível, é muito provável. A quinta e última pergunta, Sandra, qual envelope que você escolhe? Nós temos ainda o 2, o 3, o 6 e o 7. 6. O 6. Envelope número 6. Sandra, qual a avaliação que a senhora faz do atual cenário político de Nova Trento? Você responde essa quinta pergunta? Com certeza. O cenário político de Nova Trento, ele é o mais improvável dos últimos 30 anos. Eu vivo política em Nova Trento há 30 anos. Eu fui candidato 7 vezes. Eu nunca encontrei um quadro parecido, tão instável. Sim. E também não. O que existe hoje no quadro político de Nova Trento? Existem inúmeros candidatos, prováveis candidatos, todos processados. Todos à mercê de uma decisão judicial. Quem seriam eles? Jean, Orivan e Josemar são figuras do processo de cassação, aliás, cassados aqui na comarca, reintegrados em Florianópolis, levados a Brasília, já com uma decisão em Brasília altamente ruim, já com, não é decisão, é um parecer altamente comprometedor, e retornando o processo para Florianópolis, aliás, aonde está 1 ano, vai fazer agora no final de agosto, numa gaveta, guardado. Se fosse fácil de julgar, já tinham julgado. Se não julgar é porque não está fácil para julgar. Aliás, o motivo que fez com que o processo retornasse a Florianópolis é o mesmo motivo que cassou o prefeito Paulo Êcio. É o uso da máquina na propaganda eleitoral em período eleitoral. Na propaganda do executivo, das obras do executivo na propaganda, no período eleitoral. Pior do que o caso do prefeito Paulo Êcio é esse,
porque ele agrega, além dessa questão da propaganda, ele agrega mais 3 crimes, todos já constatados, e se você ler o parecer do ministro em Brasília, pesado, ruim. Então, estamos aí para uma decisão deste processo. Orivan, além disso, tem mais uma decisão do Tribunal de Contas, que ele já pagou a multa, não cabe recurso, e foi para uma decisão de colegiado, e esse colegiado condenou. Até onde nós sabemos, se não houver mudança da lei, ele enfrenta mais esse problema. Ele tem mais uma questão para ser resolvida de uma decisão de colegiado de condenação. A hora que sair a lista, sai o nome citado pelo tribunal, impugnando a candidatura. Isso pode sofrer alteração? Pode haver mudança da lei até lá. Não é provável, mas pode. A Sandra também tem um quadro difícil. Hoje o nome está totalmente viabilizado, sem problema nenhum, mas tem um processo em Florianópolis aguardando decisão. Aquele processo dos fatídicos quadros que foi presenteado João Henrique Blasi e Luiz Henrique da Silveira numa festa que o município não fez, que foi feito por uma associação, pelo Quaiato, pelo Pedro, pelo Zico, da prefeitura, todos processados comigo, diga-se de passagem, pelo mesmo crime, mas que eu preciso me defender deles. A prefeitura não fez, a prefeitura não pagou R$1, nem dos quadros, nem da festa, mas existe uma decisão contrária, que eu preciso agora de uma outra decisão, e essa decisão está para sair, já está para julgamento em Florianópolis. Se for absolvida, acabaram-se os problemas. Se não for absolvida, o problema está ali, está posto, eminente, como todos os outros que eu citei. O próprio Godoy tem um problema no Tribunal de Contas, o mesmo que o Orivan enfrenta, com uma diferença. O Godoy não pagou a multa. Então, havendo a candidatura do Godoy, ele vai ser citado. Como ele recorreu, ele pode recorrer de novo. Então, ele fica livre. Mas claro que ele também tem que resolver essa situação. Agora, destes aí, é o mais livre de todos. A não ser que depois eu tenha essa decisão favorável. O restante vai ter que aguardar decisões. Podem concorrer se não houver decisões? Podem, porque enquanto não houver decisão negativa, podem concorrer. Se lá estiverem e a decisão for negativa, exemplo de Paulo Essel, fora da prefeitura. Aliás, Paulo Essel, para nós, tem sido juridicamente um exemplo assim assustador. Ele foi afastado num quadro improvável por um crime que ninguém acreditava e numa situação política que também ninguém acreditava. Parece que ele está aguardando aí uma liminar que retorne ele para a prefeitura por 60 dias até nova eleição, mas está cassado, está fora e é por 8 anos. Então, colocando tudo isso, e para que as pessoas compreendam e entendam por que eu disse que é uma situação muito improvável, é que realmente os pretensos candidatos de Nova Trento, todos sem exceções, um pouco mais, os outros um pouco menos, os outros mais, todos estão à espera de decisão judicial. Nova Trento não dá para jogar a primeira pedra. Quem atirar a primeira pedra tem que olhar para trás porque ele tem telhado de vidro. Se nós falarmos em justiça, não tem ninguém melhor e nem ninguém pior. Está todo mundo em igual situação. Sandra, você respondeu, e agradeço, você respondeu as 5 primeiras perguntas. Sobraram 3, como falei para você no início, são 8. Não há necessidade de você responder essas perguntas. Eu vou fazer as perguntas para os ouvintes. Você responde sim ou não, mas elas não entrariam, então, já nessas 5 perguntas, de acordo com o regulamento do programa. Como elas sobraram, eu vou levar ao ar e você decide se quer responder ou não. Okay. A pergunta que ficou para ser respondida é a seguinte: Sandra, quando a senhora era prefeita, havia um projeto para a construção da Casa da Cultura na Praça Getúlio Vargas. Porém, a senhora foi impedida de realizar a obra. Passou aí aproximadamente 6 anos e agora o atual governo, o governo do prefeito Gia,
realizou uma obra na praça. O que a senhora tem a falar sobre essa obra, onde no passado a senhora não pôde fazer nada? E no atual, o prefeito fez uma obra na praça. Se a senhora quer responder, pode responder. Se a senhora quiser deixar quieta essa pergunta, eu vou fazer a próxima. A senhora quer responder ou não? Quero. Quer responder? Quero sim. Eu adorei essa pergunta. Porque eu acho que cabe ao PMDB dar a sua opinião sobre esse assunto para Nova Trento, para o nosso partido, para as pessoas que nos ouvem. Quando nós construímos, quando nós fizemos e já tínhamos na conta o dinheiro para o projeto da Casa da Cultura, com 2 pisos, 150 metros cada piso, 300 metros ao todo, na praça, nós ficamos muito felizes. E um grupo de pessoas também ficou muito feliz com isso. Nova Trento ia ter um espaço de cultura bem localizado. Um espaço para atender aos domingos, aos sábados, feiras, exposições, aquele visitante que saiu de Vígolo, que veio até a cidade. Enfim, esse era o objetivo. Uma coisa muito bem organizada, muito bem feita. E quando a gente deu início à obra, a gente foi surpreendido com uma decisão judicial para que a gente se retirasse do local, sob pena inclusive do meu recolhimento, se eu insistisse em permanecer, porque eu teimava muito em permanecer com a obra. Porque houve uma denúncia do Jean, da dona Cinelândia, do Orivan, da dona Rosita. Essas pessoas assinaram uma ação popular contra essa construção, alegando que a praça é sagrada, a praça não podia ser tocada, nenhuma árvore poderia ser arrancada. Aquele era e é, na minha concepção, porque assim depois foi definido, um espaço sagrado. O juiz manda um perito do MP de Florianópolis fazer um laudo sobre a praça. Esse laudo eu tenho em meu poder, a Câmara tem, posso trazer aqui, posso deixar com você. O perito disse o seguinte: de fato, esta área é uma área sagrada para Nova Trento. Ela não pode sofrer intervenções. Ali só árvores, pássaros, enfim, ela teria que ficar como está. Baseada nesse laudo, baseado neste documento, o juiz decretou que isto deveria acontecer. Praça é área sagrada para Nova Trento. Perdemos a construção. O Orivan se elegeu, não fez nada. Aliás, o juiz chamou o Orivan enquanto prefeito para ele assinar um ajuste de conduta, alegando e se responsabilizando de que nada faria ali. E o Orivan assinou. Veio o Jean, autor da ação, e constrói... Quando vereador, né? Quando vereador, autor da ação com as pessoas que eu citei. Sim. Vem o Jean, prefeito, e constrói um boteco na praça. Na mesma área, no mesmo espaço, arrancando os mesmos ciprestes que nós iríamos arrancar, que aliás, 6 deles o Orivan já tinha arrancado antes, e eu tenho as fotos gravadas até hoje. Ali podia. E faz um boteco na praça. Um quiosque. A minha compreensão é nenhuma. Nós, do PMDB, entramos com uma ação aqui na comarca e vamos levá-la ao Tribunal de Justiça, porque nós queremos que o juiz, lá em Florianópolis, diga para nós o seguinte: olha, dona Sandra e toda a sua equipe de trabalho, o juiz estava certo, essa área é sagrada e esse quiosque vai ter que ser demolido. E a pessoa que fez responsabilizada, porque sabia do que existia ali, é autor da ação. Ou então, a senhora se conforme, a senhora foi perseguida, o seu partido foi perseguido, e a senhora teve uma decisão injusta que não deixou vocês construírem. Ou ele diz uma, ou ele diz outra. O que eu quero para o nosso partido... Uma resposta. Uma resposta. O que eu quero que ele diga para a gente, ou a gente foi enganado, ou realmente
vai ter que ser derrubado essa obra, porque ela está fora de todos os parâmetros daquele laudo judicial e daquela decisão judicial. Então é a nossa maior incompreensão nessa administração e até jurídica. Antes não podia, agora pode. Antes era crime, agora não é mais. Antes dava cadeia, agora não dá. É isso que nós aguardamos. Envelope número 2, que não foi escolhido, Sandra, é o seguinte. Comenta-se ainda hoje na cidade de Nova Trento que, mesmo sendo uma bela obra, a obra da prefeitura que a senhora fez enquanto prefeita, comenta-se ainda em alguns bastidores que houve superfaturamento na obra da prefeitura. Ou seja, a obra ficou bonita, a prefeitura está lá, mas muitos ainda falam, ficou bonita, mas roubaram. A senhora responde essa pergunta? Com certeza, toda a vida. Aliás, eu acho que eu já respondi essa pergunta algumas vezes, mas eu não canso de responder, faço questão. Eu só peço à população de Nova Trento que faça parâmetros. Eu sei que o tempo passou, eu sei que as coisas aumentaram, mas os parâmetros ainda podem ser mantidos. A prefeitura, com o prédio novo, com todas as suas instalações, todas, e com a praça, custou R$1.200.000. O salão paroquial, 3 anos depois, não chegou a 3 anos, vamos botar 3 anos depois, custou 840. Olhem um, olhem outro. Entrem no salão, entrem na prefeitura. O salão paroquial foi reformado no seu governo, não? Não, foi reformado no governo do Orivan, com aquele acordo com o Bradesco. Sim. Com as contas dos salários da prefeitura sem licitação. Então, esse é um exemplo. O outro exemplo, olhem o asfalto de Vígulo e olhem o asfalto de hoje, da cidade de Nova Trento. O asfalto de Vígulo, com uma tubulação de 1,5 metro em mais de 2,5 km de extensão, estão ali as pessoas que, aliás, diziam para mim e disseram depois que eu perdi a eleição porque eles passaram 3 meses sem entrar em casa, com aqueles buracos enormes na frente da casa deles, com aquela lama, porque teve que ser feito toda a canalização por causa das enxurradas que levavam enchente para Vígulo. Façam a conta dos 3 milhões do asfalto de Vígulo para os quase 4 milhões de hoje da cidade, sem tubulação de metro, só com pedaços de tubulação, totalmente esburacado já, totalmente irregular. Façam essas comparações, calçadas, asfalto, prefeitura, salão paroquial. Digo isso por quê? Porque é fácil você pegar e ficar tirando pedras. Fizemos uma ponte na Ponta Fina, a maior do município, com um aterro fabuloso que está lá para quem quiser ver, por R$470 mil. Foi gasto 590 na ponte do centro, na frente lá da construção, material de construção do Merso, ali no Aires Rachadel. Olhem uma ponte e olhem outra. Aquela do centro, gastaram quanto? R$590 mil. E a da senhora na época? R$470 mil. Uma eu acho que tem, não sei se ela tem 15 metros, 17 metros, eu não fui medir. Meçam a outra. Tem mais de 50. Então, façam essas comparações. Perguntem ao ex-prefeito quanto ele gastou no asfalto, o atual prefeito, quanto ele gastou nesse asfalto que ele fez na cidade, quanto ele gastou na ponte. Pergunte ao Orivan quanto gastou no salão paroquial. Aliás, pergunte ao Orivan quanto gastou naquelas ruas que estão inteiramente destruídas hoje, que não tem um calçamento que se possa andar porque não foram feitas as tubulações que foram cobradas. E que quando nós denunciamos, correram lá fazer as tubulações. Então, quando isso tudo tiver resposta, aí julguem, aí façam a comparação da prefeitura de Nova Trento, do prédio. Pergunte quanto custou o ponto de táxi. Pergunte quanto custou o quiosque da praça sem telhado. Quase R$200 mil.
como diz o vereador Maestre, aquele mangueirão? Pergunte e depois compare. Aí eu acho que a gente pode realmente mensurar valores de uma obra e de outra. Sandra, o último envelope, que seria o envelope 3. A senhora participou da articulação para a definição da presidência da Câmara. Eu pergunto para a senhora o seguinte: se existe algum compromisso de que no próximo ano a presidência pode ser composta pelo vereador Leonir Maestre, ocorrendo dessa forma o rodízio entre os vereadores do PMDB. Atualmente é o Edo, que está na presidência. Eu pergunto para a senhora se tem algum acordo de bastidores para que o Maestre assuma o ano que vem. A senhora responde ou quer deixar quieta essa pergunta? Não, eu respondo, com certeza. Hércules, nós realizamos, Hércules e ouvintes, nós realizamos, eu creio que uns 3 encontros para tomarmos posições. A executiva do partido, junto com o nosso presidente, buscando um nome para a presidência. Sim. Somos 5, portanto, nada mais justo que nós 5, coesos, juntos, vamos decidir quem será o presidente. E isso foi decidido. O nome do Edo foi escolhido. O vereador Edo foi o escolhido para ser o presidente. Eu acredito que a escolha foi extremamente boa. Eu sou favorável ao trabalho que o Edo desempenha, a maneira como ele age. Não sou consenso. Existem algumas desavenças do ponto de vista de algumas pessoas e às vezes eu chamo o Edo para conversar sobre isso, porque o PMDB acha que nós somos oposição e temos que agir e parecer e ser oposição, sim, com bom senso, com coerência, com trabalho, mas com fiscalização. Coisa que, a meu ver, nós como oposição estamos fraquejando. A nossa Câmara como oposição falta tomar posição. Agora, a figura do presidente, para mim, é uma figura íntegra, é bom caráter e é de palavra. E é isso que eu espero ver acontecer. Daqui para diante, o desenrolar dos fatos, para mim, ele está balizado nisso. Mas volto a dizer, acredito e insisto e peço aos vereadores: oposição tem papel de oposição. Ela não pode ficar em cima de muro, ela não pode ser conivente e ela não pode esquecer do que cabe a ela fazer. Quando existe irregularidade, estudar, levantar e denunciar. E isto está faltando. Ok, Sandra, obrigado pela sua presença no programa De Cara com a Verdade e por ter respondido todas as questões. Obrigada, Hércules, e obrigada a todos os ouvintes, e estamos sempre abertos. Esta foi a 3ª entrevista do programa De Cara com a Verdade, hoje com a ex-prefeita de Nova Trento, Sandra Regina Essel. Um programa sem cortes. Na próxima semana, mais um entrevistado estará aqui para a 4ª entrevista desta 1ª temporada do programa De Cara com a Verdade. Até lá!